Eu sou Levi Costa e vou falar sobre o ato de pensar, sentimento e razão no pensar. O dicionário da língua portuguesa define razão como, primeiro, faculdade de raciocinar, apreender, compreender, ponderar, julgar, inteligência. 2. Raciocínio, que conduz à indução ou dedução de algo. E capacidade de avaliar com correção, com discernimento, bom senso, juízo. Portanto, sem a faculdade da razão e do entendimento, não é possível chegarmos a nenhuma conclusão objetiva das coisas que estão acontecendo ao nosso redor e diante de nós. Quando ao homem falta a razão, a confusão será seu produto final por faltar-lhe o devido entendimento, que é proveniente da faculdade de raciocinar e de compreender os fatos pertinentes às questões e situações em que se acha envolvido, sendo ele capaz de julgar devidamente as questões com bom senso e discernimento. É pela atividade mental que podemos entender racionalmente a lógica de uma determinada questão. Assim, é gerado em nós um sentimento como consequência do entendimento alcançado. A partir daí, a nossa reação será o efeito automático em resposta ao nosso sentimento em relação à conclusão que chegamos daquela questão. O homem é um ser pensante, que tem sentimento e reage de modo prático a esses seus sentimentos. Contudo, é a personalidade de cada indivíduo que fará toda a diferença mediante a resposta que dará aos seus sentimentos, mediante ao ato de pensar e existir. Pensar e sentir. Em qualquer ambiente que tenha como regra o sentir e não o pensar, fazendo uso do coração e não da razão, tal ambiente é de fácil manipulação por parte daqueles que estão no comando, fazendo dos participantes massa de manobra, pessoas sugestionadas a falar e a fazer apenas o que manda a regra do sistema dominante. Assim, não surgirá perguntas nem questionamentos. Não haverá alguém que queira saber o porquê das coisas, caso haja algum rebelde, entre aspas, insubmisso, que tenha a ousadia de pensar por si mesmo, questionando as regras do sistema, então é preciso calá-lo ou, se preciso for, eliminá-lo, pois o mesmo já não admite aceitar sem saber o real fundamento das regras apresentadas. Mas quais ambientes usariam desse mecanismo para operar sem oposição às suas regras? Eu diria que em quase todos os sistemas, se não em todos, que usam de qualquer meios para manter seu status quo, do latim estado atual. Essa é a prática comum. Visam manter um estado de domínio intocável, ditando livremente suas regras para seus próprios interesses. Tais detentores do poder encontraram um meio eficaz de domínio das massas, ou seja, o domínio da mente, pois sabem que mente dominada é gente escravizada. Assim, o poder dominante é senhor absoluto da situação e tudo mais gira em torno de dois eixos, o controle e o domínio. Uns poucos são os que controlam, sendo a grande maioria dominada pelo controle dos dominadores. A realidade dos fatos é que a política e a religião são os dois grandes sistemas de domínio e controle das massas, do povo desvalido e dependente, principalmente daqueles que não pensam ou não querem pensar por si mesmos. Portanto, a política e a religião são as duas molas que movimentam a vida do homem desde o início de sua história. E você? Em que situação está a sua vida? É você um dos dominadores ou um daqueles que controlam as mentes dos dominados? Não, nenhum nem o outro. Nem agente de dominação, nem sujeito dos dominadores. Sejamos livres, livres para pensar como seres racionais que somos. É isso.